Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 9 do nosso podcast. Essa é a nossa primeira temporada, né? A gente vai fazer 3 temporadas pelo menos no total. Mas esse é o nosso novo episódio, nosso episódio número 9. E hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, uma paciente que participou de alguns tratamentos, teve algumas fases difíceis, que eu acho que vai trazer muita informação legal para a gente aqui do nosso podcast. E a outra coisa que eu vou falar para vocês, que a gente está vendo que está ajudando outras pessoas que têm histórias parecidas. Acho que era isso que eu queria falar. Tudo bem. Aline, me fala um pouquinho de você então, Aline pela Aline. Então, doutor, bom, como o senhor falou, meu nome é Aline, né? Eu tenho 35 anos de idade e sou advogada, né, no setor público, né? E atualmente estou casada, tá bem? E estamos aí na busca pela minha gestação para que ela vá adiante agora. Legal. Li, então você é advogada. Eu queria que você falasse um pouquinho do começo. Então você é casada, né? Logo que você casou, quanto tempo demorou para o baby vir? Antes de falar dos Aham, tratamentos, sabe, um pouquinho do certo. tempo, queria que você falasse um pouco como foi o começo, como você descobriu e assim por diante. Aham. Então, doutor, Aline, eu tive um relacionamento anterior que durou 9 anos. E nesse Certo. relacionamento, eu não pretendia ter filhos. Eu era aquela pessoa que eu priorizei muito a minha carreira. Uhum. E filho era algo que não tinha nem nos meus planos. E aos 31 anos, bom, e aí eu tive um probleminha, né, que eu tive obesidade, né, obesidade mórbida. Tá. E aí, com a obesidade, chegou no estágio máximo dela, eu estava pesando 110 quilos e eu tenho 1,59 m de altura. Então, Nossa, muito obesa. E olhando você hoje, ninguém acredita isso, né? não, nem acredito. Então, eu fui muito Hoje você está obesa. pesando quanto? Hoje eu peso 54. A última vez que eu fui, eu tava com Nossa, 54. você pesa 3 Alines. É, exatamente. E aí eu fiz a redução de estômago, né? Tá. Eu fiz a bypass. E aí, Uhum. e aí depois de um ano e pouquinho, que eu estabilizei o peso, Uhum. eu descobri que eu tava com pedra na vesícula. Tá. E aí o médico falou, Aline, olha, você não quer aproveitar e já fazer as reparadoras? Porque vem a consequência da obesidade, né? Certo. E aí foi quando, em 2016, eu fiz em fevereiro os exames ginecológicos antes da cirurgia, fiz todo aquele check-up. E na oportunidade, a médica ginecologista ainda me falou, Aline, olha, seu organismo está preparado, a hora que você quiser ter filho, você pode ter. E na, Tá. e na ocasião, eu falei assim, não quero ter filho, não vou ter, vou fazer as reparadoras. E assim eu fiz, em novembro. Só que de fevereiro a novembro veio o meu divórcio, e, Tá. e aí eu fiz as reparadoras. Em Tá. meado... ah, Deixa eu te perguntar uma coisa, antes que eu achei uma coisa legal a hora que você falou aqui. Queria te perguntar isso. sim. Quando você estava lá na obesidade, que você tinha bastante peso, alterava alguma coisa no seu ciclo menstrual? Não tinha alguma alteração? Tinha bastante, doutor. Eu não tinha o ciclo menstrual regular, tá? Então, Que assim, bagunça. eu ficava assim, 2 meses sem menstruar, e quando vinha, eu ficava até 10 dias menstruando num ciclo, com um fluxo muito forte. Olha aí, quer dizer, já tinha uma causa de dificuldade para engravidar lá atrás, né? Esse é É. um assunto que a gente não falou em nenhum café por enquanto, de Uhum. obesidade e dificuldade para engravidar. Olha que É, interessante. e eu fiquei Ah, 9 anos e eu nunca nem passei por susto de gravidez, até porque eu tinha muito medo e eu evitava também demais, viu, doutor? certo. Então, assim, e aí quando em 2016 eu já tinha estabilizado o peso, que a ginecologista falou que eu podia ter filha, eu optei em não ter e fiz as reparadoras em novembro de 2016. Tá, E aí em 2017 eu conheci meu atual marido, certo. e aí me despertou, e também a idade vai chegando, aí despertou a vontade da maternidade. E aí Certo. eu fiquei de maio de 2017, doutor, até março de 2018 tentando, e não consegui engravidar. E aquilo eu Tipo, comecei a achar estranho, porque na nossa mente, como leigo, pelo fato do meu marido ter uma filha de um relacionamento anterior, eu falei assim: o problema não é ele, provavelmente é meu, né? certo. E aí foi quando eu fui fazer aqueles exames de rotina, né?
E Aham. aí, quando eu fiz o exame de rotina, eu vinha descobrir que eu tinha hidrossalpinge. É isso mesmo que fala, hidrossalpinge, doutor? Bilateral. Isso, Bila- certo. Bilateral. E aí, o médico, que não era até especialista, mas ele me explicou como que acontece, né, todo o processo, né? E ele falou que Ah, eu só conseguiria engravidar se eu procurasse um tratamento mesmo, que era a FIV. Porque, Oli, hum, só para eu não perder os fios aqui, porque você está falando bastante coisa interessante. certo. Entre você tentar engravidar e procurar ajuda, foi mais ou menos um aninho. Foi um ano. Você falou março. Exata, isso. Alô? Ah, foi rápido, né? Tô te escutando, tô te escutando. Certo. Isso, mais ou menos um ano, doutor, porque foi mais ou menos em maio de 2017 que eu comecei a não me cuidar mais, falei assim, se acontecer, aconteceu, sabe, aquilo? Ah, Vamos, se Deus quiser, vem. E deu, sim. e deu um ano e não veio. Oli, e você, quando você perdeu esse peso, você fez a cirurgia bariátrica, você fez a reparadora, tudo. Depois, esse um ano o ciclo menstrual ficou bonitinho, ficou regular? Ficou regular. Ele entrou depois na realidade, depois que eu estabilizei o peso, doutor, meu ciclo Ah, menstrual ele entrou dentro de uma normalidade. Aí começou a ficar 3, 4 dias. Fiquei menstruando não no mesmo dia, sabe? Vinha para o começo do mês, tal, mas vinha de forma regular, o que não acontecia antes. perfeito. Legal, hein? É. Esse é um assunto importante. Beleza, então você ficou um ano tentando, nesse um ano já estava com menstruação regular, bonitinha. Uhum. Vida como é, você não evitava mais. Você chegou a fazer alguma tabelinha ali? Não. A gente faz aqui, eu abaixei um aplicativo, né? E aí ele te Ah, dá, aí você coloca lá o dia que você menstruou, aí ele te dá a data provável da ovulação, e aí mandava ver na data provável, né? tá bom, E para te ajudar. E você acha que é, o aplicativo ele te ajudou ou te deixava mais ansiosa ou não? Por enquanto você estava um ano, era pouco tempo, né? não me criou, doutora, a Ansiedade. expectativa, a ansiedade, porque eu tava ainda eu tava ainda no início do relacionamento também, então eu falei assim, deixa acontecer, se acontecer, aconteceu, entendeu? É, E meu companheiro, o Eduardo, a gente não tinha nem conversado ainda sobre ter filho ou não, então, mas deixei para se viesse, veio. os dois estavam mais assim, não tinha muita conversa, mas se viesse estava ótimo. Exatamente, exatamente isso. Mas aí depois do exame de rotina, porque eu comecei a achar estranho. Aí eu nem comentei com ele nem nada, eu fui sozinha para fazer o check-up e foi quando Ah, aí foi quando eu tive essa bomba que eu tinha hidrossalpinge bilateral nas duas trompas e que de forma ah, natural eu não iria conseguir engravidar. isso já E te falaram lá atrás, lá no comecinho mesmo. oi? Isso lá, quando você começou a fazer o check-up, já foi visto o negócio da trompa. Exatamente, foi em 2018 quando eu percebi que não estava engravidando e mesmo eu não tomando remédio e usando o aplicativo, nada ia adiante. Aí eu decidi, falei assim, não, tem alguma coisa errada. E aí foi quando eu fui procurar o médico, fiz o check-up, né, que eu falei para ela que eu estava com a intenção de engravidar, eu queria saber se tinha alguma vitamina para ajudar, enfim, né? E aí foi quando ela pediu todos os exames de rotina e no exame de ultrassom, né, detectou Uhum. essa hidrossalpinge bilateral aí. Você tinha essa pedido dos dois lados. E dos dois lados, era bilateral. E aí ela me explicou que de forma natural eu não ia conseguir, que eu teria que procurar uma clínica especializada, porque meu caso não era tão simples assim. Certo. E aí foi a hora que a gente leva o baque, porque em 2016 eu tinha feito exame e estava tudo normal com as trompas. E questão de praticamente 2 anos já não estava tão normal assim. Olha só. Eu vou É. apresentar essa frase que você falou é muito legal, Aham, porque existem algumas coisas que a gente consegue prever, sabe, no check-up da fertilidade. Assim, a pessoa aham, querendo ter filho, faz alguns examezinhos e tal. A, aham. trompa é uma que pode estar boa hoje, daqui a um ano tá diferente, né? Exatamente, foi o que aconteceu. Aí até perguntei para o médico se poderia ter sido proveniente das reparadoras que eu fiz, né?
Por que que, ou se foi porque eu fiz as reparadoras e a retirada da pedra da vesícula, tirei a vesícula e as reparadoras no mesmo dia, né? Tudo numa cirurgia só. Aham. E foi uma cirurgia muito grande, porque eu reparei a mama, reparei o abdômen, né? E aí falou-se que a trompa, aí foi explicado que ela é um órgão muito sensível e que qualquer coisa pode ter feito essa inflamação, né? Que não tem como se precisar a causa dela mesmo. Tá, entendi. Aí, Beleza. Você viu a trompa, e ali foi a primeira vez que te falaram que você podia ter problema para engravidar, né? doutor, aquele desespero, né? Aí eu Uhum. procurei uma clínica em São Paulo de fertilização, mas é um lugar que é um projeto. E daí eles me orientaram, falaram assim, olha, para você continuar o tratamento aqui, você vai ter que fazer a extração dessas duas trompas, porque se a gente colocar hoje um embrião aí, provavelmente você vai abortar, porque esse líquido ele corre risco de cair no seu útero e você ter um aborto espontâneo. Certo. E aí, o que que eu fiz? Aí, só que lá não faz esse tipo de cirurgia, de procedimento. E aí eu fui Hum, procurar um outro profissional para fazer essa cirurgia. E quando eu, tá. che- e quando eu cheguei lá, ele falou assim: olha, Aline, tem a possibilidade de a gente tentar salvar suas trompas, né? Fazer uma cirurgia para tentar desobstruir suas trompas, enfim. E aí ele falou assim: só que depende da sua expectativa, se você quer engravidar daqui um mês, 2 meses, né? Eu falei: olha, na ocasião, o que que eu optei? Em tentar desobstruir as trompas, que eu falei: se é só desobstruir, depois eu consigo de forma natural, né? E aí eu, Sim. e aí eu fui e fiz a cirurgia. Só que o que que aconteceu? Durante a cirurgia, durante o procedimento, ele viu que as duas trompas não tinham mais salvação. Tá. E, Mas é, ele chegou a te falar isso antes da cirurgia, que tinha e- uma chance. não, doutor, aí que chega o ponto que eu ia te falar. Aí veio a É, surpresa. Porque ele havia me dito que iria fazer para desobstruir. Durante o ato da cirurgia, ele descobriu que não daria. E aí certo. ele chamou meu marido, o Eduardo, e falou: Uhum. Eduardo, não tem como salvar as trompas dela, vai ser em vão essa cirurgia, teria que extrair mesmo as trompas. Eu posso fazer isso? Aí o meu marido ficou sem saber, falou assim: mas doutor, o que foi que você conversou com ela? O senhor explicou isso para ela? Ele falou: não. Aí meu marido não autorizou porque ficou com medo de eu acordar da cirurgia sem as trompas e vir aquela questão toda psicológica, né? Tá bom. Só que na realidade eu fiquei frustrada quando eu acordei, fiquei sabendo que não adiantou de nada e eu preferia naquele ato já ter feito o que tinha para fazer, né? Bom, É, enfim, mas acontece, né? Eu também entendo a questão ética, enfim. sim, sim. Aí, doutor, isso foi em fevereiro de 2019, Fevereiro de né? 19. Isso, Tá. que eu fiz essa É, cirurgia e que não adiantou de nada, viu? Foi a cirurgia em vão. nenhuma das duas ele operou, então. Ele Não, olhou ali e não operou, né? não, porque realmente elas estavam daquele jeito que não dava mesmo para salvar. Ele tentou ainda, segundo ele tentou desobstruir, e aí ele falou: olha, Aline, quando for em maio, você volta aqui que eu vou te pedir um exame, que é o pior exame que eu já fiz na minha vida, que eu nem sei mais nem falar o nome daquele exame, que é aquele que joga iodo nas nossas trompas para ver a Isso. passagem. É, é a esterossalpingografia. Se eu dependesse desse exame, doutor, eu nunca mais ficaria grávida. Muito ruim. E aí, quando eu fiz em maio, descobriu que realmente não tinha tido efetividade nenhuma na tentativa de obstrução das trompas. Certo. E aí, conclusão, eu teria que fazer novamente a cirurgia para uma cirurgia para extração das trompas para dar continuidade no tratamento. E foi quando aí eu estava já desanimada, desiludida, já nem sabia mais o que eu queria. Foi quando um colega do senhor me indicou o senhor para estar para estar passando em consulta com você. Que aí foi Aham. já foi, acredito que foi em outubro ou novembro de 2019. Tá. Foi quando eu te levei todos os exames que eu tinha e o senhor deu uma olhada e verificou que de fato as trompas não tinham mais salvação e que o que o correto seria eu ir para a FIV, né? A fecundação in vitro mesmo.
Ah, E aí o senhor fez em dezembro de 2019, o senhor fez a extração bilateral das trompas, né? uhum. E aí foi quando a gente deu todo o início ao tratamento. Ah. E? Que aí eu tive que esperar um ciclo, né? Que aí a gente fica super ansiosa, né? A gente já quer tirar num dia e já fazer no outro. Quer dizer, não teve nenhuma complicação na cirurgia, então. Não, graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Aí tirei as duas trompas, a gente fez o exame, tava tudo bonitinho já. O útero, o endométrio, tudo bonitinho. Tá bom. E aí aí a gente teve que esperar um ciclo, né? Para Uhum. para iniciar todo as medicações. Tá. Porque a primeira vez eu fiz a fresco, né? Aham. E congelei o remanescente. Certo. Como é que foi a FIV para você? Assim, alguma dificuldade adicional? Alguma com os remédios? Você tinha algum medo de ganhar peso de novo? Essa relação de quem já teve ganho de peso, né? Quem teve dificuldade com Uhum. o peso, e tratamento. Você queria falar alguma coisa disso? Você tinha algum problema com isso? Não, né? Não, doutor, eu nunca tive problema, porque quando eu decidi ficar grávida, eu sabia que as reparadoras que eu fiz, a É, bariátrica, tudo a gente tá correndo um risco, mas é que assim, eu tenho muito pé no chão, né? Então, assim, eu tinha consciência que eu não ia comer por dois, né? Tudo sim. isso. Então, assim, eu não tive problema quanto a isso. E nem mesmo no tratamento, no uso da medicação, foi tudo muito tranquilo, graças a Deus. É que eu preparei bem a mente antes, né? Porque não é fácil, é um tratamento que você tem que controlar muito a ansiedade. É, É mais a ansiedade do que o físico, na realidade. eu noto isso também, sabe? Eu falo uma Uhum. coisa para clientes, assim, uma coisa legal de eu estar participando do podcast, assim, que normalmente eu já sei as histórias normalmente eu já sei, mas eu falo algumas coisas para as pacientes e as pacientes algumas vezes repetem um pouco assim, eu não sei exatamente para qual paciente eu falo, para qual coisa, mas Uhum. tem, mas tem um tripé, que eu sempre falo o tripé da FIV, que é Uhum. a parte psicológica, é a É, parte financeira e a parte isso. física. A parte Ex- psicológica, na minha opinião, é a pior. Então, doutor, eu comecei a tomar aquelas injeções que eu não tenho, não lembro mais o nome delas, mas Isso, que eu tomei na barriga durante 5 dias, né? certo. E fora os outros, né? Também, prosseguir a risca eles. E aí a gente vai fazer aqueles ultrassons de rotina. E aí, no meu caso, eu lembro que só um dos ovários correspondeu, deu bom, deu folículos bons para a gente fazer a aspiração. O outro lado Então, não deu. Eu me recordo que tá, o outro lado não foi adiante. Só um. Então eu só ovulei bastante de um lado. Mas a gente certo. conseguiu. O senhor conseguiu aspirar 8 óvulos. Tá, Dos 8 foram fecundados 6. tá. Dos 6 óvulos, das 6 fecundações que teve, a gente teve 5 embriões. Nossa, que bom, hein? Foram cinco, É, bla- foram 5 blastocistos. foram 5 blastocistos mesmo. Tá, Que aí legal. teve boas classificações. Eu lembro que deu dois, um era 4A, um era Tá, 4A, dois 4AB, agora os tá, outros dois eu não me recordo. tá E, bom. e aí eu fiz a fresco, então assim, a gente fez aspiração, aí teve aquele procedimento de fecundar, esperar aqueles 5 dias e fazer a implantação, né, sem congelar. Aí o que sobrou é o que foi para o congelamento. Perfeito. Então, quer dizer, você já falou uma coisa aí, você transferiu a fresco. Aham, vo- isso que você comentou é uma coisa interessante. A classificação dos embriões que você falou 5A aham, aham, é uma coisa que dá muita dúvida em muita gente. Vou depois deixar na descrição aqui do nosso podcast um vídeo que a gente fala só sobre a classificação dos embriões, tá? aham, Classificação de, aham. né? Só para todo mundo que está acompanhando o podcast aí também, se ficar com dúvida nisso, Uhum. acompanhar esse vídeo nosso. Beleza. Aham, Você aham, estimulou, teve 6 óvulos, transferiu aham. quantos embriões a fresco? Um ou dois?
Foi dois, doutor. Foram dois embriõezinhos Tá. que foram bem-sucedidos e iniciei a gestação, né? Eu transferi no dia 10 de fevereiro de Uhum. 2020, que eu lembro que foi um dia, doutor, que eu achei que a gente nem ia chegar na clínica, que São Paulo estava um caos, foi aquele dia de catástrofe geral em São Paulo, que mandaram ninguém sair de casa porque das chuvas, enfim. A gente chegou no Uhum. hospital e conseguiu fazer a transferência, que foi muito tranquila, por sinal, também, muito, muito tranquilo. Tá. Só tive aquele problema de não conseguir segurar muito tempo a urina, né? Que foi, eu acho que foi a dificuldade que o senhor teve. Isso é muito comum nas pacientes que vão transferir também. E sabe É. que depois que a gente continuar com o seu caminho aqui, eu quero voltar nesse ponto de você falou, foi muito fácil a transferência. Aham, Lembra que eu vou comentar uma coisa importante aqui. Mas aham. beleza. E aí, quer dizer, você falou, foi um dia social conturbado, mas a E transferência foi tranquila. muito tranquila, porque, é que nem eu falei, eu preparo bem meu psicológico. Então, eu fui tranquila. Falei assim, eu vou chegar lá. E cheguei. Perfeito. E, e E aí, você já, de oi, primeira, na primeira transferência, você já engravidou. engravidei de cara, doutor. Foi aquela felicidade total, né? Aham. E daí, com 6 semanas, a gente passou no seu consultório, a gente conseguiu só ver a piscadinha do coração de um dos embriões. Porque que aconteceu? Um embrião apareceu bonitinho dentro do saco gestacional. Uhum. O outro, só o saco gestacional. Não tinha o menor sinalzinho de nada ali dentro. E aí, Tá. com 8 semanas, a gente retornou de novo. Aí a gente já conseguiu ouvir batimento de um dos embriões. E o Tá. outro, ele tava só com aquela a coluninha, né? Que eu não sei, como é que chama? Coluna, a Ah, coluninha. o comprimento cabeça nada, o CCM. E isso, só tava assim. E ainda me recordo que o senhor falou assim para mim: ó, Aline, não cria expectativa que esse aqui provavelmente não vai muito adiante, mas vai conseguir levar a gestação numa boa, né? O outro, o outro bebezinho. E Tá. aí o senhor pediu aquele exame de 12 semanas, né? Ah, morfológico. Um morfológico. Tá. E aí que vem uma dica para as futuras mamães que passa com o senhor. Aquilo que eu falo, gente, não conte que você vai gastar só X, sempre tem uma reserva. Eu mesmo tendo uma gordurinha para queimar, por ter Uhum. convênio e acreditando no laboratório que eu ia fazer o morfológico, não passei no profissional que o senhor me indicou, né, doutor, para fazer Tá. o morfológico de 12 semanas. Eu optei em fazer pelo convênio. Certo. E o que que acontece? Como eu não tinha certeza se vinha gêmeos mesmo ou não, porque o outro embrião não estava desenvolvendo tanto, eu liguei no, Perfeito. eu liguei no laboratório e falei, olha, supostamente é gemelar e tal, só que a atendente acho que não colocou no sistema, e quando eu cheguei para fazer o morfológico de 12 semanas nesse laboratório, a médica foi muito grossa, muito mal educada. Ela ficou quase 20 minutos fora para mudar o pedido, para constar que o ultrassom era gemelar. Tá. E quando ela voltou, ela fez o exame sem muito cuidado, sem muito critério, né? E aí Tá. ela confirmou que de fato os bebês, né? Porque não dava ainda para saber o sexo, né? Porque estava muito piquititico. Mas ela falou assim: ah, tá compatível, só falou isso, tá compatível com a idade gestacional. Aí deram aquele laudo, né, que vem junto com o ultrassom, e nesse laudo não apontou nenhuma, nada de anormal no meu exame, né? Tá. Uhum. Tava, então, meu colo do útero tava constando como ok, né? Tava supostamente uma gestação normal, até então. Tá. E aí eu passei com o senhor leu até o laudo que eles emitiram, viu o ultrassom, que realmente ali aparentemente não tinha nada naquele momento, né? Tava tudo certinho no ultrassom. É. Só que, é que nem eu falei, não houve aquele cuidado, foi só o ultrassom na parte de cima, não foi por baixo. Tá Não, bom. não teve esse cuidado. Que Mas é com onde os bebês estava tudo ok. os meus bebês estavam ok, tudo tranquilo. Tanto que eu fiz até um diário, né? Você vai comentando como que tá, e meu diário até as 16 semanas estava lindo. Tudo dentro da normalidade.
Certo. E ali, esse morfológico já viu duas meninas, você falou, né? Não, não deu para ver. Tá. Ainda não tinha dado para ver o sexo. É que depois a gente veio descobrir que eram duas meninas. Mas Ah, até então ainda não tinha dado para ver. certo. E aí, doutor, correndo dentro de uma normalidade, quando deu 16 semanas, aí começou meu martírio, né? E, Uhum. e aí, o que que aconteceu? Eu estava aqui em casa, já era pandemia, já, então eu estava trabalhando de casa, e eu Ah, fui até o banheiro e eu fui para fazer xixi. Só, uhum. só que na hora que eu tava urinando, o que que aconteceu? Eu senti algo estranho, meio que querendo sair. E aí eu falei assim, não, não é possível ser o que eu tô achando que é. Aí você já entra em desespero, né? Ah, E aí, doutor, eu fiz uma coisa, né? No, é o instinto, né? Ser aham. humano, ser provido do quê? De instinto. E aí eu vi que tinha algo querendo sair, eu falei assim, seja o que for, tô empurrando pra dentro, né? Empurrou pra dentro. Eu tô pondo pra dentro. E Colocou a aí, mão por baixo e empurrou pra dentro. tá? Vou pôr, nem sei o que é, mas eu te põe pra dentro. E aí, e aí eu sentei no sofá e aí eu vi sangue. Aí eu lembro que e aí eu me recordo que eu já de imediato te mandei a foto, né, desse sangramento. E Ah, aí você até falou, Aline, olha, primeiro, né, até que até pouco, é um pouco normal, mas assim, se você se sente confortável, vai ao médico e veja o que é, né? ah, E aí foi quando eu liguei para minha irmã, por minha sorte, mora no mesmo prédio que eu, ela estava em casa e a gente pegou o carro e foi de imediato para um socorro. hospital aqui perto, do pronto-socorro de um hospital. Certo. Só que aí a gente teve uns pormenores nesse hospital, né? Que eu nem vou falar, porque senão vai prolongar muito aqui. Mas Ah, o bonito lá também não foi ideal. não, não foi ideal. Doutor, foi muito complicado, sabe? Então, assim, quem tem convênio, vá num bom pronto-socorro de convênio, porque não vai. Porque assim, eu já sabia da fama do lugar, mas eu mesmo assim, no desespero, acabei indo para lá. O médico demorou, eu mesmo ele sabendo que eu estava com suspeita de aborto, que era gemelar, ele demorou praticamente 25 minutos para me atender. E só foi me atender porque minha irmã precisou fazer um certo barraco lá. Tá. E aí o senhor. Aí nisso minha irmã conseguiu falar com o senhor, graças a Deus, o senhor é um médico que a gente tem um acesso fácil, o que facilita muito nesses momentos de emergência. E foi o que aconteceu. Aí ela conseguiu falar com o senhor, aí o senhor perguntou sobre algum aparelho que tinha lá de um ultrassom específico para fazer, né? E lá no Uhum. hospital, e nesse hospital não tinha. Aí o senhor falou, Aline, sai daí e vai para o Hospital X, né? Que aí eu não sei se posso falar o nome do hospital. E aí eu fui para Tá, esse hospital, tá e aí bom. Você só acabou indo que com a Joana, né? Não lembro, acho que foi. isso, pro Ah, Santa Joana. E lá você vê que o tratamento é outro mundo, outra realidade. Só que antes de eu ir para lá, o médico ele chegou a fazer exame de toque, meio bruto, tal, mas fez, e aí ele falou que eu tava com bolsa rota. E aí eu perguntei para ele o que que era isso, porque eu nunca nem tinha ouvido falar na vida o que era uma bolsa rota. certo. E aí ele não quis nem falar com o senhor no telefone, que o senhor quis perguntar, conversar com ele, e ele falou que não, tal foi a hora que o senhor mandou eu sair de lá e ir pro Santa Joana. Tá Cheguei, bom. Cheguei no Santa Joana, na emergência, aí enquanto minha irmã fazia minha ficha, já foram me atendendo, a médica fez o exame de toque e fez a análise, e aí ela viu que era muito, muito, muito grave a minha situação. Tá. E ela entrou em contato com o senhor. E Só o para senhor. deixar, só para ah, deixar bem claro aqui no nosso podcast, a gente não tem nenhum tipo de conflito de interesse com Santa Joana, nenhum acordo, nem nada, só para o não, pessoal. não, não. Não, não, não. E, doutor, é que eu falo, o que é bom a gente tem que falar, né? O que é ruim. É, Eu só não vou falar do ruim porque eu não quero sofrer processo, como advogada. Ai, e não, aí, cheguei lá, fui muito bem atendida, a doutora, o nome dela eu esqueço até hoje, doutora Gabriela, foi um anjo, ela olhou e já me levou, e nisso eles mantiveram contato com o senhor, que acho que foi sendo mantendo informado do que estava acontecendo, e o senhor falou para mim que estaria a caminho. certo. E aí eles colocaram eu de perna para cima já, de imediato, como acho que o senhor tinha pedido. Certo. E aí o senhor me explicou o que estava acontecendo, que na realidade eu tenho um problema de colo do útero curto, que ele estava
se rompendo, né? Ou seja, eu estava perdendo de fato as minhas meninas. Ah, E aí o senhor falou para mim, nós temos a alternativa de tentar segurá-las, né? Que é fazer aquele procedimento que a gente fez, né? uhum, Ou esperar abortar de forma natural. Aí, ó, óbvio que a gente acabou optando em uhum, fazer a tentativa de segurar as meninas, né? certo. E o senhor até falou para mim que não era uma cirurgia fácil, que era uma cirurgia muito delicada e que não tinha chances de sucesso, né? Ah, É tipo 50-50%, salvo engano, né, doutor? e tinha uma. Não, eu não lembro exatamente como estava, mas Uhum. então, quando você chegou no pronto-socorro, que tinha um pouco de dilatação no colo já, né? Só pra. Já tinha, doutor. Minha irmã, como ela entrou com tudo na sala na hora que a médica estava examinando, ela chegou a comentar que chegou até ver, e eu percebi pelo até olhar da médica que já estava assim, já estava já o negócio, o aborto já estava em andamento mesmo, que só um milagre mesmo, né? Certo. E aí o Então, senhor me explicou como seria o procedimento, que o senhor ia tipo, estilo um balão indo tentando pôr, né, as bolsas no lugar, né? Ia, é, ia dar um pontinho no colo do útero e ia pôr um pessário para segurar. exato. Deixa eu só comentar então aqui. Eu acho muito legal o nosso podcast, que tem a parte paciente e eu consigo também Uhum, um pouco da parte médica, né? Então, uhum, o que a gente acabou diagnosticando ali é uma coisa que chama insuficiência do colo uhum. ou uma insuficiência istmo-cervical, né? Que o colo do útero ali, ele dilata antes do tempo. E no seu caso, algumas vezes a gente consegue fazer o diagnóstico antes, né? Isso. Ou durante, e em alguns casos já tem uma dilatação no colo. Uhum. Esse tipo de procedimento a gente chama de ciclagem de emergência, né? A gente Isso. forma meio, às vezes, diria até um pouco heróica, às vezes, de tentar, né, reintroduzir a bolsa e fazer a ciclagem, mas os resultados realmente não são tão bons quanto fazer o diagnóstico antes. Exato. E eu percebo que o meu foi falta de diagnóstico mesmo, viu, doutor, no morfológico lá de 12 semanas, porque você vê, eu fiz com 12 semanas e com 15 semanas, eu estava indo ainda para 16 semanas, teve esse rompimento. É, então, aí uma outra coisa que eu acho que assim, a medicina realmente tem todas as suas dificuldades, tem todas os seus Uhum, detalhes, né? Uma paciente não é igual a outra, tem tudo isso. uhum, Uma das coisas que acho que o podcast pode trazer para todo mundo é essas informações que são importantes de, se você conseguir olhar no morfológico o colo do útero, é super importante. Você uhum. consegue, de uma forma ou de outra, fazer algumas manobras durante o ultrassom, medir bem o colo, ou seja, em algumas situações você consegue fazer o diagnóstico antes de o evento acontecer. Eu acho que Exato. a gente não consegue afirmar com certeza que talvez no seu caso, que é bem provável, Uhum. teria diagnosticado isso antes, né? Porque o Agora, rompimento foi muito logo, assim, sabe, doutor? E realmente eu vou te falar, a profissional que fez o meu exame, no uhum, laboratório grande, famoso, viu, doutor? uhum, Convênio, ela não teve, de fato, o cuidado. Foi aquele negócio, eu vou cumprir aqui a praxe, e assim, eu tive uma outra, a minha prima, ela passou num profissional que o senhor havia indicado, e ela até me falou a diferença, né? Ela falou assim: olha, ele fez assim, fez assim. Então você vê que são cuidados, às vezes você quer economizar em uma coisa que não vale a pena. isso ficou gravado para você, né? Ficou, doutor, nossa, porque aí o prejuízo é maior, né? Não, E complicação todos os sentidos, principalmente o psicológico, porque eu estava numa gestação gemelar, todo super. mundo mega feliz, com 16 semanas acontecendo tudo isso, né? Mas, Hum, mas uma coisa que eu pensei agora, se contando a sua história, eu não tinha pensado nisso antes, uhum, é que uma transferência de embrião fácil, ela, uhum, ela pode, de alguma forma, ser indicativa ali de um colo que pode ser insuficiente. uhum. Só que o catéter, ele é muito pequenininho, né? Não dá para você fazer o Sim, diagnóstico ali na transferência. Isso é uma coisa interessante. é, Existem alguns testes que você consegue fazer, só que no seu caso a gente já tinha o diagnóstico, né? é, E é você e, conseguir passar uma velhinha ali no colo antes da gestação. é. E aí bom, aí a gente fez a cirurgia, foi um sucesso a cirurgia, né?
Só Aham. que aí veio a recomendação, sem esforço físico nenhum, eu ia ficar internada, né? Em Aham. repouso absoluto, tanto que eu fiquei na semi-UTI, né? Que fala, né? Isso. Você- E fiquei na semi-UTI, então assim, eu não levantava para tomar banho, para fazer xixi, para urinar, eu fazia tudo na cama, comer, beber, dormir, tudo era na cama, banho. Não posso reclamar que eu fui muito bem tratada, né? Medicação, tomando medicações, tudo para segurar os bebês até ganhar peso, até a hora que desse para o parto acontecer. Certo. E aí, só que o que aconteceu? Eu sempre sofri muito de intestino preso, eu sempre Certo. tive. E aí o hospital já estava, tem um acompanhamento médico muito bom lá, e né, o senhor também, junto com a equipe lá, né? E Uhum. aí eu tinha dieta laxativa, eu tinha fisioterapeuta, até pelo fato de não poder andar, mas eu fazia na cama, fisioterapia. Teve todo um cuidado, só que meu intestino continuava preso. E isso começou a gerar uma certa preocupação, porque eu já estava uma semana internada, quase duas, já estava indo para a segunda semana, doutor, e eu não conseguia usar o banheiro, né? Com aquela constipação. E o que aconteceu? Aí começou a criar toda uma preocupação na equipe médica. E aí a médica perguntou se podia. Eu tomava tamarine, eu tomava suco com ameixa, né? Suco de laranja com ameixa, dieta toda regrada. E nada fazia. Mesmo com tudo isso, ainda estava preso. Estava preso, eu não conseguia. Até porque também vem a questão muito psicológica. Aí falavam, toma muita água, tomava água, e nada, nada, nada. Aí a médica falou assim pra mim, Aline, olha, vamos ter que pôr supositório, né? Aham. E aí começou outro martírio. Aí eu já tava indo pra. Eu fiquei da 16 até 18 semanas, né? Internada. E aí, Aham. e aí foi quando elas colocaram o supositório. Aí me veio a vontade de fazer a necessidade, Evacuar. Aham. evacuar. E aí Certo. teria que ser na comada. E é o que não falei, o psicológico é muito complicado. E aí eu Né? até falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu não quero você aqui, deixa eu sozinha nesse momento. Só que aí, doutor, por estar muito tempo parada, o corpo ele age conforme reação do corpo, você não consegue ter controle, enfim. É. Na hora eu fiz muita força. E aí eu acabei rompendo uma das bolsas, nessa força toda, né? Uhum. Rompi uma das bolsas, e aí fiquei desesperada, né? Entrei em paranoia. E ainda o senhor explicou para mim, olha, Aline, vai ter que fazer mais repouso, não é o fim de tudo, mas acontece o seguinte, você só não pode pegar infecção. E aí Tá. eu era monitorada todos os dias, né? E aí, com 2 dias que tinha tido o rompimento, eles fizeram o exame de sangue. Quando fizeram o exame de sangue, detectaram que eu já estava com uma infecção muito forte. E aí o Tá. batimento de dos bebês já estava também muito acelerado, já estava em sofrimento já. E aí Tá. foi quando eu descobri, aí a gente conversou até na ocasião, e eu não tinha outra alternativa a não ser fazer o aborto. É. Porque se eu continuasse com a gestação, estava correndo risco de perder o útero, risco de vida, eu estava causando sofrimento aos meus bebês. Não foi uma decisão fácil, não foi, porque eu falo que o mais difícil para mim foi ter sentido elas já estavam se mexendo. Então eu senti minhas filhas se mexer até o último momento. Eu escutei o coração delas até o último momento, mas eu tive que optar pelo que era melhor no momento, que Né, foi fazer o aborto. sabe E que esse quando fez. não, Ah, eu sabe que quando você teve o rompimento da bolsa, eu lembro até hoje o jeito que você falou, você falou, eu fiz uma força e acabou rompendo, isso, né? isso, É, a gente foi não isso. consegue, a gente não consegue dizer também se ela não ia romper de qualquer forma, sabe? Não sei se foi Aham, ali e tudo, mas uma das aham. coisas que medicamente aí falando, a decisão que você teve depois foi muito assertiva, muito corajosa barra assertiva, porque infecção, quando infecciona assim as membranas, é Uhum. muito grave. Exatamente. E, doutor, é aquilo, quando a gente entra no processo, nesse processo, principalmente, a gente tem que estar consciente de tudo que pode vir a acontecer. E a gente tem que É, optar sempre no futuro
E, por exemplo, de repente minhas filhas poderiam nascer com problemas seríssimos de saúde, porque elas estavam novinhas ainda. E aí a gente Exato. conversa, e o senhor me orientou muito nesse momento. Não foi fácil, não é, gente, fácil tomar uma decisão dessa. Mas e aí eu fui monitorando, sendo monitorada, e a equipe porque assim, eu nem aguentei esperar o senhor chegar no outro dia, né? Porque isso tudo aconteceu de madrugada também, né, gente? A gente tá falando de algo que aconteceu 11 horas da noite, 2 horas da manhã eu já estava no centro cirúrgico. Perfeito. E aí, a médica, o médico sempre falando, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí ele falou assim, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o pessário. E já estava bem infeccionado, doutor. Quando ele tirou o pessário, ele falou assim, Aline, um dos bebês já está na minha mão. E aí ele até perguntou, falou, você vai querer ver? Eu falei, quero. Outra coisa que eu não me arrependo, doutor, foi ter visto minhas filhas, tá? Porque tem gente que fala assim, você fez mal de ter visto, blá, 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 blá. Não, eu não me arrependo de ter visto. E aí uma já estava na mão, e a outra ele teve que estourar a bolsa para tirá-la. E aí eu vi as duas, elas só estavam faltando, estavam formadinhas, bonitinhas, só faltava mesmo ganhar peso e ir adiante, né? Elas estavam com 18 semanas. Agora, você falou que quando ele tirou o pessário já dava para ver que estava infeccionado. Então. Já, ele falou assim, Aline, já tá aqui, e tá bem, tem muita infecção. Tanto que eles fizeram uma limpeza, tudo no meu útero, até me tranquilizaram, falando, olha, fica tranquila, porque meu medo sempre foi, tipo, de prejudicar meu útero a ponto de eu não tentar novamente, né? Exato. E aí, fizeram tudo, isso foi em 29 de maio do ano passado. Ó, só complementando aqui, que eu acho que é uma coisa interessante, isso que você falou, de ter visto ali, não ter se arrependido, eu vejo isso no médico também. Algumas vezes eu já passei por essa situação, né, da prematuridade extrema, tratamento. Sempre que as pacientes viram ali, elas não se arrependeram. Não. Porque algumas pacientes ficam com medo de ver ali, mas quando elas não veem, elas ficam com a cabeça a vida inteira que queria ter visto, sabe? Exatamente. Eu vou falar, é triste, doutor? É muito triste, porque toda a sua expectativa sua, da sua família ali, sabe? E seus filhos, sabe? É algo muito forte. Mas eu não me arrependo. Meu marido até falou assim que eu não deveria ter visto, tal, mas é que nem eu falo para ele, eu vi, eu sei como elas, mais ou menos, uma delas até falou que o formatinho de corpo era igualzinho do pai. A outra já não dava para saber. Mas você tem uma ideia, mais ou menos, assim, sabe? Então, não me arrependo mesmo. Mas é aquilo, cada um tem um psicológico diferente. Exato. E aí eu fiz o acompanhamento, né? E aconteceu tudo isso, aí eu voltei no seu consultório, né? Teve que limpar, aí depois você ficou tomando antibiótico mais um tempinho, né? Sim, doutor, esse é outro detalhe. Isso foi no dia 29 de maio. Aí, quando foi no dia 30, a médica chegou assim no quarto, ela olhou para mim, aí ela saiu, pediu um outro exame, daí ela voltou e falou, Aline, você tá com anemia no grau, você tá no mínimo, o mínimo é 7 e você atingiu 7, a gente vai ter que fazer transfusão de sangue. E aí eu entrei em pavor, falei assim, não, eu não quero, e aí eu conversei com o senhor ainda, eu falei, só se precisar muito, doutor, eu faço a transfusão. E aí o senhor mandou dar ferro na veia e tomar uns antibióticos lá, e aí com 2 dias deu uma amenizada. Voltei ao normal. Minha anemia. Foi para 9. E aí, eu já não entendo muitos termos técnicos, então falou 7, 9, porque eu não sei do que se trata. Não, eu lembro bem disso aí, porque você tinha parado de sangrar. Normalmente a gente faz, né, sangue ali, mas a gente optou por não fazer. Isso. Você estava um pouquinho hidratada demais, a gente tirou um pouco a hidratação e foi super bem. Exatamente. E aí passei por isso, e aí continuei, aí eu passei com o senhor para saber quais seriam os próximos procedimentos, porque eu sou brasileira, né? Não desisto nunca. Eu só estava também dando tempo para o meu marido, porque para mim foi muito difícil, mas para o meu marido, emocionalmente, foi pior 10 vezes. O senhor se recorda que ele não conseguiu nem falar com o senhor, né? Foi muito difícil para o Eduardo. Eu lembro, e eu acho que tudo bem, né? Tem pessoas que respondem de formas diferentes, né?
E ele foi bem diferente, assim, é um momento que você só passando para saber. E o Eduardo, ele teve uma reação que surpreendeu a todos, porque ele é uma pessoa, todo mundo acha que ele é bruto, que ele é machão, mas no fim das contas eu que tive que ser o homem da relação, porque ele realmente sofreu muito, né? Ele sofreu muito, muito, muito. É. E não é fácil, viu? A perda gestacional, assim, é difícil para o casal, mas sempre tem que ter um mais forte que o outro, né? Exato. E aí aí eu fui fazendo, só que aí eu descobri que eu descobri nesse meio tempo que eu tava com líquido, aí o senhor fez o exame e descobriu que eu tava com um líquido no útero. Tá. E aí foi quando a gente teve que fazer aquele procedimento em dezembro para fazer uma investigação do que era. Eu esqueci o nome do procedimento agora, doutor. Ressonância, né? Isso. Que eu Tá. fiquei sedada e aí o senhor fez para verificar como estava o endométrio, se tinha alguma coisa além daquele líquido, se ia haver prejuízo ou não. Ah, foi a esteroscopia, né? Isso, exatamente. E aí Tá. a gente fez a esteroscopia e aí detectou que estava tudo bonitinho com o útero e que não haveria problema e que a gente poderia ir adiante. E aí eu E, fiquei. e aí hoje? Me fala como você tá hoje. Hoje eu tô feliz demais, né, doutor? Porque aí em janeiro eu passei, né, para iniciar, porque eu tinha que esperar um ciclo, né? Tá. E aí comecei a tomar toda a medicação, enfim. E aí Aí quando foi aí fevereiro, e aí agora 15 de março a gente fez outra transferência você tá e grávida. e tô grávida de novo. Legal. Não, Tô legal. grávida. Assim, esse finalzinho de você estar grávida de novo, o legal é que depende do momento que a gente grava, né? A gente, claro, vai ter uma gestação super Aham, difícil pela frente, né? aham, A gente vai ter que fazer a cerclagem, né? Vai ter que fazer o pontinho depois do sim. ultrassom, que Uhum, tomar todos os cuidados. Mas eu acho que tinha uma coisa muito importante no seu podcast, sabe? Que é uhum, essa dificuldade do colo. Todas as pessoas sim. acham, a gente discute bastante aqui no grupo quais são os podcasts que a gente vai gravar, e eu Aham, fiquei muito feliz quando você topou em conversar, porque nem todo mundo tem esse estômago, né? Quer contar a sua aham, história, mas todo mundo sim. acha que depois que deu positivo ali, a fertilização terminou. Não é, né? Tem uma gestação que tudo Não. pode acontecer, né? Foi o meu caso, doutor. Foi uma surpresa, porque assim, tipo, pra mim tava, oba-oba, felicidade total. Jamais passou pra minha cabeça que isso poderia acontecer, e aconteceu. Mas agora, que nem agora eu tenho meu positivo novamente, né? Tô com 6 semanas e 5 dias. Mas eu tô consciente que o quê? Repouso absoluto. Eu já sei que com 12 semanas após o morfológico a gente vai fazer a cerclagem de novo. Então, serviu para mostrar o problema que eu tenho e agora conseguir tratar isso, né? E conseguir levar uma gestação mais tranquila. É possível, né? É possível. Eu não sei se eu te falei, Li, a minha irmã tem uma insuficiência cervical super grave. Te falei isso já, não? Você me contou, doutor, você falou que até não conseguiu ajudá-la na época, você me contou, eu fiquei É, até, mas foi um precisei ver. Mas foi um capítulo que eu estudei bastante, assim, porque eu lembro que ela perdeu o primeiro, o segundo nasceu super prematuro, e, Uhum, e aí o terceiro ela também estava super dúvida se engravidava ou não. uhum, E aí eu sugeri ela para engravidar de novo, falei, a gente faz isso, faz isso, faz isso, e uhum. graças a Deus hoje ela tem 2 filhos. É, É, porque é um problema, doutor, que infelizmente você só descobre ou quando você está perdendo, né? Ou quando tem um exame bem detalhadinho. é muito difícil fazer o diagnóstico antes, sabe? Não é uma É, legal, assim, é uma coisa que se você não pensar, uhum, você não consegue fazer. E hoje a é, gente faz de rotina esse de acompanhar o colo, né? Tem todas ex- essas. exatamente. Então hoje eu tenho mais cuidado. Graças a Deus, hoje minha profissão permite que eu consiga trabalhar de casa com repouso, né? Por enquanto, né? Exato. Oli, Mas, eu queria que você desse uma, um recado, sabe, para as pacientes que estão. A gente sempre termina o podcast, e aí, infelizmente, às vezes a gente tem que terminar o tempo. aham. A conversa está muito boa aqui. Mas e eu falo que nem o papagaio. Não, mas eu te agradeço muito por tudo que você contou aí, a sua história, eu tenho certeza Imagina. que vai ajudar muita gente. Mas a gente Aham, sempre
terminando o podcast com alguma mensagem das pacientes, sabe? Uhum. Que estão fazendo tratamento, que vão começar, ou quem escutar a sua história. Você quer deixar alguma mensagem para alguém? Falar assim que para todas as tentantes, né, e as que já estão gestantes, que nunca desistam, né, e que tenham em mente que nós que entramos nesse tratamento, tudo pode acontecer. Então, que nada acontece sem que um ser superior permita, e que a gente tem que aceitar a vontade, né, dele. E a medicina está para ajudar, óbvio, né? Então é tudo uma junção aí, mas que a gente tem que estar preparadas psicologicamente e principalmente, doutor, controlar a ansiedade. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, por isso que eu atingi a obesidade. Mas que a gente tem que trabalhar ao lado da ansiedade, do lado de, eu quero ver logo meu bebê, eu quero ficar grávida logo, eu quero... Então, assim, controlar a ansiedade, né? E fazer todos os exames, e se quem puder, né? Ir nos lugares que o senhor indicar. Ai, meu Deus. Mas é isso, doutor. E manter firme que tudo dá certo, né? A gente nunca pode desistir. Vai acontecer, que nem eu tava numa gravidez supostamente saudável, feliz, gemelar, tudo correndo bem. E do nada veio a surpresa. Então a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que estar preparado para alegria e também saber que o universo tem outras coisas às vezes preparadas para a gente tem que estar preparado para tudo. Tudo, tudo, tudo. E não desistir. Nada por acaso, né? É. Li, agradecer pelo nosso bate-papo. Imagina, doutor. Queria dizer para todo mundo que assistiu o podcast também, para deixar suas dúvidas aqui, que a gente está respondendo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por esse podcast. Um abração para todo mundo. Obrigada, viu, doutor? E é o que eu falo, quando eu vi o senhor no hospital, parecia um anjo, sabe? Eu falo, olha, doutor, eu admiro muito você, porque é que nem eu falo, é um médico humano, que é o que a gente precisa também nesse momento, viu, doutor? Essa questão um pouco de humanidade, é que nem eu falo, o senhor em momento nenhum chegou lá para mim e falou assim, Aline, olha, é isso que a gente tem que fazer e vai ser X o custo disso, sabe? Não teve isso, graças a Deus o senhor sempre teve como prioridade a tentativa de salvar meus bebês, tanto que depois eu que fiquei cobrando o senhor, doutor, você precisa me mandar seu horário, porque o senhor tem muito esse lado humano, que é o lado que a gente realmente, paciente, precisa, que é aquele lado também, assim, às vezes mandar mensagem, doutor, eu tô desesperado, igual esses dias aconteceu, né, doutor, mandei, doutor, pelo amor de Deus, me ajuda, tá acontecendo isso. Então, a gente precisa, nós pacientes também, até um ponto que eu tô aqui falando para o senhor é esse, que a gente precisa sempre desse respaldo, desse lado humano do médico, é o que a gente espera também, que o senhor atende bem a gente nesse quesito. Bom, eu não podia terminar o podcast sem esse comentário. Imagina, doutor, o senhor é muito humano, graças a Deus, muito humano. Legal, Li, um beijão aí para você. Beijão, doutor, até mais.